Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo. Estamos no ano de 2013, no mês de julho, no dia 31. Então, amigos, inicialmente, para a preparação energética do ambiente, nós vamos sintonizar com as luzes maiores do universo, sintonizar com as energias superiores e solicitar que as emanações do alto nos envolvam, nos cubram de energias e que tenhamos uma reunião produtiva, fraterna, amorosa e, sobretudo, útil, e que nós possamos trocar informações e ampliar nossa visão do mundo espiritual, da realidade de quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Boa noite a todos, está iniciada a nossa reunião. O tema de hoje é perguntas livres, questionamento aberto a quaisquer assuntos, porém as respostas obrigatoriamente da minha parte virão dentro da filosofia, da ética, da moral, da ciência espírita. Então, nós temos já anotadas algumas perguntas que foram nos enviadas previamente, para que não fiquemos assim sem sequência, não dá uma parada no ar. Mas a qualquer momento pela internet vocês podem enviar perguntas, ou os presentes também, quando desejarem, podem levantar qualquer assunto que lhes interesse. Só que precisa ser feito ao microfone, senão o pessoal da internet não escuta a pergunta. Muito bem, então, nesse caso, vamos iniciar já com o primeiro questionamento, a primeira indagação que nos foi enviada. Muito bem. Boa noite. O Espiritismo respeita outras convicções sinceras? Então, a pergunta, vejam só, se o Espiritismo respeita outras convicções sinceras. Bem, com certeza, o Espiritismo tem um maior respeito, profundo respeito por qualquer convicção sincera. Rótulo não tem a menor importância. Pouco importa quando chegamos na dimensão extrafísica, no mundo espiritual, se nós somos espíritas, não somos espíritas, somos católicos ou protestantes. Os amigos espirituais nos dizem que isso não tem a menor importância. Só tem um detalhe: quem era espírita conhecia mais o mundo espiritual, a lei de ação e reação, as consequências, e, portanto, tem uma responsabilidade um pouco maior em função de ter essas informações. Por outro lado, quando nós somos espírita, nos facilita ao chegar no mundo espiritual e não ter grandes surpresas, porque nós já estudamos como vivem os espíritos, como se organizam socialmente, enfim, já se conhece o funcionamento básico da dimensão extrafísica. Mas qualquer convicção, qualquer religião que uma pessoa abrace, ela sempre merece de nós o maior respeito, o mais profundo respeito, e não cabe nunca ao Espiritismo combater qualquer tipo de ideologia, de filosofia, principalmente no sentido de que aquelas que são voltadas para o mundo espiritual. Por favor, nós estamos aqui, cuidado para não falar agora que atrapalha o som ali. Então, nós queremos colocar bem claramente isso. O que nós temos, sim, é quando nos perguntam a obrigação de responder como o Espiritismo vê determinada questão. Entende? Nós temos uma visão clara, segundo a informação dos Espíritos, sobre todos os fenômenos do universo, sobre o mundo espiritual, sobre uma série de conceituações. Então, quando nos fazem o questionamento, nós temos a obrigação de responder e ter um posicionamento espírita acerca daquele assunto, qualquer assunto. Tá? Então, mas as convicções das pessoas é uma coisa absolutamente respeitável. Vamos adiante. Lembro que a hora que quiserem fazer algum questionamento presente, é só levantar o dedo, tá? E passa o microfone para lá. Boa noite.
Boa noite. O Espiritismo é uma revelação coletiva? Uma revelação coletiva. Exatamente. Bom, o que significaria revelação coletiva? É porque o Espiritismo não teve um líder, não teve uma pessoa que fundou o Espiritismo, não teve alguém assim que definiu os princípios básicos da doutrina espírita. Não. Ele é um conjunto de informações de um grande número de espíritos, certo? De um grande número de espíritos que, através das obras básicas que o Kardec organizou, através desse grande número de espíritos, eles foram explicando toda a dinâmica, todo o relacionamento nosso com o mundo espiritual e respondendo essas questões básicas. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, enfim. Tá? Então, Kardec organizou, codificou, se diz tradicionalmente, codificador da doutrina espírita. Mas ele não fundou nenhuma religião, nenhuma doutrina, nenhuma filosofia. Ele organizou. Foram os espíritos que ditaram para ele, olha, funciona assim, nós vivemos assim, nós renascemos. Então é uma revelação, sim, coletiva, não é uma revelação individual. Veio alguém e disse, olha, é assim. Não. E, inclusive, essa característica de revelação coletiva é extremamente importante, porque até hoje os espíritos colocam o seguinte: qualquer nova informação, qualquer nova revelação, para que seja considerada, deve vir por várias fontes, por vários médios, em vários lugares diferentes, para que sejam analisadas à luz da lógica, do bom senso, da utilidade que tem isso, para que se possa agregar essa informação. Então, nessa revelação coletiva, existe assim três aspectos interessantes, no termo de como aceitar essa revelação. Primeiro, utilidade, segundo, universalidade, e o terceiro é racionalidade, certo? Então, utilidade, aquela revelação tem que trazer alguma coisa de útil. Universalidade tem que vir por várias fontes. E racionalidade tem que ter sentido, tem que ter lógica, tem que ter razão. Tá? Mas sim, então é uma revelação coletiva. Tá? Qual a visão do Espiritismo sobre salvação? Então, o seguinte, é bem essa questão, porque até alguns séculos atrás, as religiões da história, elas colocavam o seguinte: olha, você precisa entrar para a nossa religião para que você seja salvo. Tá? Então, as pessoas eram divididas em dois grupos: os que seriam salvos e os que seriam condenados. Após a morte, a alma do indivíduo estaria salva ou estaria condenada. Então, o que significava ser condenado? Então, o indivíduo que tivesse, entre aspas, pecados, erros, atitudes, né, que fossem contrários à chamada lei de Deus, eles seriam condenados. E os que tiverem, ao contrário, atitudes positivas e tudo mais, e construtivas, e não tivessem os erros graves, que eram chamados pecados, né, esses indivíduos seriam salvos. E isso seria uma situação eterna. Então, haveria uma pena eterna ou um gozo eterno. Tá? Então, almas seriam salvas, almas seriam condenadas. Mas aí, com a doutrina espírita, o Kardec perguntando isso, eles responderam: não existe almas condenadas, nem almas que serão salvas. Porque, como disse o grande mestre Jesus, nenhuma das ovelhas se perderá. Como nenhuma das ovelhas se perderá? Mas olha a página policial e vê com essas barbaridades. Calma, nessa encarnação. Depois tem muitas e muitas outras oportunidades. Alguns levam mais ou menos encarnações, ou milhares ou milhões, mas todos chegarão a superar essas características desagradáveis, nefandas, desequilibradas. Então, todo ser criado por um ser perfeito tem um destino perfeito. Ou seja, o destino de todas as criaturas
é a profunda felicidade e a profunda sabedoria. Então não existem almas que serão condenadas eternamente ou que são salvas. Inclusive os espíritos sugeriram a substituição daquela frase clássica, fora da igreja não há salvação, por uma outra bem diferente, fora da caridade não há salvação. Inclusive, até modernamente, alguns expositores espíritas utilizam substituir a palavra salvação, porque como não existe o que é salvo e o que não é salvo, a palavra mudou de sentido completamente, né? Então, fora da caridade não há evolução, se estagna, né? Então, para nós espíritas, não existe salvação no sentido tradicional, certo? No sentido que era considerado na nossa história, almas salvas, almas condenadas. Então, dentro da visão espírita, ou poderia que não temos o conceito de salvação, ou então todos terão um dia a oportunidade de serem felizes e sábios, ou seja, serão salvos, se quiser usar o termo, né? Mas depende do esforço próprio e de uma série de vidas de aprendizado, né? E de colheitas e de semeaduras e tudo mais. Muito bem. Da internet, Erivaldo Passos de Niterói. Dr. Ricardo, que entender da citação de uma segunda morte, que aparece no livro Libertação, de André Luiz? Uma segunda morte. Olha, meu amigo Erivaldo, existe assim várias conceituações em termos do chamada segunda morte. O que seria para alguns autores a chamada segunda morte? Então, nós temos uma morte biológica, certo? Temos uma morte biológica e continuamos vivendo na dimensão astral, na dimensão espiritual, no mundo astral. O que é mundo astral? É o mundo onde nós temos um corpo astral, ou perispírito, ou psicossoma. Na realidade são 117 sinônimos. Eu tenho uma coleção guardada em casa. 117. Então, na dimensão espiritual, nessa próxima nossa, a gente anda, estuda, trabalha, raciocina, usa alguma roupa, enfim. É uma dimensão muito próxima à nossa dimensão física aqui, porque nós somos ainda limitados, cheios de dificuldades e tal, né? Então nós temos uma vida astral. Passado alguns milhares, ou às vezes milhões, milhares é uma boa perspectiva, de anos, a gente evoluiria tanto, galgaria um nível tão alto de sabedoria, de equilíbrio, de superação dos instintos, e enfim, não haveria mais, não entenderíamos mais tristeza, desânimo, enfim, sempre aquela energia de felicidade. Nesse momento, a gente já não precisaria mais do corpo astral ou do perispírito. Então, passaria a viver só numa dimensão chamada mental. Então, seria, no caso, a chamada segunda morte, né? Essa é a conceituação mais comum, né? Mais comum de segunda morte, né? Até se o Erivaldo depois quiser colocar algum detalhe sobre o livro Libertação, fique inteiramente à vontade. Aliás, é um grande livro, Libertação, um livro fantástico, né? Um livro interessantíssimo, né? Adriana, você já leu, Adriana? Não. Não? Ah, vai gostar muito, tá? Tá. Muito bem. Sigamos então. O Espiritismo responde pelos abusos, excentricidades e mistificações praticadas em seu nome? Se o Espiritismo responde por abusos ou excentricidades, mistificações praticadas em seu nome. Em seu nome. Bem, o que significa isso? Então, o indivíduo abre uma casinha em qualquer lugar, bota lá templo espírita, né, tal, né, e começa a fazer uma série de coisas que não tem nada a ver com a filosofia, com a ética, com nossos conceitos de mediunidade e tal. Então, as pessoas, olha, eu recebi, faz a semana passada, quem passa pela Avenida Beira-Mar Norte é capaz de ter recebido, inclusive o seguinte, eu recebi um folhetinho colorido, até bem impresso, um impresso bonito, assim, sabe? Bem colorido. Diz assim, senhora fulana de tal, não vou citar o nome em respeito, né? Senhora fulana de tal,
lê a sua sorte, fala sobre o seu problema de vida, ajuda na parte espiritual, desvenda o futuro e não sei mais o que, arruma casamento, enfim, uma série de coisas, né? Eu fui lendo aquilo, bom, já recebi um montão de folhetos desses, que são naturalmente equivocados, né? Mas depois dizia assim, formada pela Federação Espírita. Aí eu dei uma gelada, rapaz, eu guardei o folheto até, entende? Gente, não faz sentido nenhum. Federação Espírita não forma pessoas para exercer esse tipo de atividade, né? Que é uma atividade onde ela faz profissionalmente e uma atividade onde promete essas questões de arrumar coisas da vida e tal. Não, existe na doutrina espírita um atendimento fraterno, que é gratuito, que uma casa espírita oferece, onde as pessoas marcam uma entrevista, se conversa, se dá uma orientação como a doutrina espírita explica determinadas situações, determinados fenômenos, né? Conversa com a pessoa e dá uma série de explicações e orientações, né? Então, não se faz assim, tipo consulta mediúnica de questões do dia a dia, compro, vendo alguma coisa, namoro ou não namoro e tal. Não se faz isso, não faz parte da nossa filosofia de trabalho da doutrina espírita. Então, seria o caso, por exemplo, seria uma excentricidade praticada em nome, porque inclusive diz assim, fulano de tal, médium espírita, certo? Então, naturalmente, a pessoa que estava distribuindo esses folhetos, ou a própria senhora ali, né, ela pode imaginar que, assim procedendo, ela está correta. É algo que a gente respeita, mas a gente sabe perfeitamente que essa orientação é contrária à informação que os espíritos superiores dão. A gente não deve fazer esse tipo de atividade, né? Então, o espiritismo não é responsável pela prática pelo uso da mediunidade com fins do dia a dia, terra a terra, assuntos corriqueiros, compra, vende, casa, não sei mais o que. Não, isso é o seguinte, eu me lembro uma ocasião, quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, não sei, nessa faixa, acho que 16 anos. Eu uma vez, porque eu frequentava a sessão mediúnica desde os 14, meus pais já eram espíritas, entende? Então, 14 anos, porque quando eu falei para eles, pai, eu gostaria de uma sessão espírita. Não, você não tem idade para isso. Eu disse assim, mas eu já lia desde pequeno, revista espírita, livro espírita, em casa tinha paredes e paredes cheias, né? Tinha uma infinidade de livros. E a gente falava isso diariamente em casa, né? Aí o meu pai disse, não, você não tem idade. Mas pai, eu já li isso, mediunidade, já li o livro dos médios, já não sei mais o que. Ele disse, não, você não tem idade. Aí perguntei, pai, que idade tinham as médiums que trabalhavam com Kardec? Aí ele assim, pois é, elas eram bem novinhas mesmo, meu filho. Pois é, pai, eu já tenho as informações, tudo, participo desde criança e tal, eu gostaria de ir e tal. Aí ele teve uma conversa comigo, deu algumas horas e tal, eu disse, não, tá bem, você vai poder participar. Então eu estava participando já há alguns anos, e quando tinha essa faixa 16 e tal, aí eu louco para perguntar para o mentor espiritual alguma coisa, né? Aí, de repente, eu disse assim, posso fazer uma pergunta? Meu pai disse, pode. Tá? Eu perguntei para o mentor espiritual, eu gostaria de saber qual é a profissão, qual é o vestibular que eu devia fazer. Ele disse assim, meu filho, essa pergunta não se faz. Mas como? É uma coisa importante, séria da minha vida. Ele disse assim, se eu te responder, o mérito seu diminui muito. E eu não vou contribuir para diminuir o seu mérito nessa encarnação. Eu estaria falseando com a minha função. A minha função, sim, é intuir, colocar energias, enviar paz. Quando você sai do corpo e dorme, vem aqui assistir aulas e tudo mais, vou te dar intuição, mas jamais eu te diria, faça vestibular para tal profissão. E isso é uma decisão que você tem que amadurecer, tem que pensar, consultar o travesseiro da sua consciência, meditar bastante, e essa decisão é responsabilidade sua. Nunca ninguém vai dizer por você. Entende? Então, você viu a carapuça, nunca mais pensei em fazer um tipo de pergunta qualquer, né? Desse gênero, né? A não ser uma explicação de algum fenômeno espiritual, alguma questão e tal, né? Mas isso é responsabilidade da gente. Não é espírito que vem dizer faça isso ou faça aquilo. E espírito que vem coisas
corriqueiras, que a gente tem que tomar decisão, é bom se acautelar sobre esse ambiente, sobre essa estrutura. A gente reencarnou para a gente tomar nossas decisões, entende? E nós somos responsáveis por elas, né? Muito bem. O que significa dizer o Espiritismo é a terceira revelação? Essa é uma questão bem interessante, né? Existem em alguns livros básicos da doutrina espírita, os livros organizados por Kardec, que falam que ocorreram 3 grandes revelações na humanidade. E cito, a primeira revelação, eles consideram Moisés. Eu acho que é algo assim, para a gente até analisar, né? Não aceitar simplesmente, mas analisar. A segunda grande revelação seria a mensagem de Jesus. E a terceira revelação não seria individual, seria coletiva. É uma mensagem que não é uma religião, nem é uma pessoa. São as informações dadas pelo mundo espiritual sobre a existência do mesmo e a dinâmica do relacionamento, que se organizou através de uma doutrina que é chamada doutrina espírita. Bem, há quem coloque o seguinte: pois onde é que fica a questão de Buda, por exemplo? Buda foi uma revelação fantástica para a humanidade, né? Onde é que fica, por exemplo, comparar Buda com Moisés, por exemplo, né? Então é o seguinte, nós entendemos que essa classificação é mais ou menos didática e mais ou menos ocidental, certo? Porque havia um distanciamento geográfico, de comunicação naquela época. Imagina a época de Moisés, não tinha imprensa, não tinha nada disso, né? O que passava além de montanhas e oceanos, né? Quando Marco Polo foi lá na China, olha, está cheio de chinês, né? Verdade, né? Enfim, não se conhecia nada. Então, quando se falava em revelação, era o mundo conhecido aqui. Daí essa referência importante de Moisés e tal, né? Mas Moisés foi muito importante, que falaram Deus único. Tá, tudo bem, né? Mas nós achamos que isso é mais ou menos didático. E eu não considero assim de grande importância. A primeira revelação foi Moisés, tal. Eu acho que isso não tem tão grande importância, né? Mas se alguém acha importante, tudo bem. Moisés, a segunda mensagem cristã, né? E a terceira, a doutrina dos espíritos, que não é uma coisa individual, é coletiva, não pertence a ninguém, certo? E essa revelação vai sendo absorvida depois pela humanidade inteira, né? Não vai se constituir numa religião específica, uma instituição religiosa, né? Bem, se alguém quiser a qualquer momento assim, levantar algum ângulo, algum questionamento, a reunião é para isso, tá? É para participar mesmo. Queres perguntar alguma coisa? Não? Então tudo bem, vamos adiante. O Espiritismo se tornará crença geral da humanidade? Se o Espiritismo se tornará crença geral da humanidade. Olha, tem um grande sábio francês chamado Léon Denis, que foi digamos, um sucessor do Kardec, não assim, eu te sagro sucessor, nada disso. Simplesmente foi um grande estudioso, um grande filósofo, um grande pesquisador, deixou livros magníficos, é considerado como se fosse a continuidade do Kardec. Léon Denis, na França. E Léon Denis tem uma frase muito interessante a respeito, que diz o seguinte: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Como assim? O que significa isso? Significa que o Espiritismo não tem interesse nem proposta de se tornar uma instituição religiosa significativa, que domine o mundo, não, de maneira nenhuma. Mas tem interesse que as suas ideias, os seus conhecimentos sejam absorvidos pela humanidade. De tal forma que será como se fosse o futuro das religiões. Ou seja, no futuro, as religiões vão aceitar a comunicação com o mundo espiritual, vão entender
Entende? Que em todos os seus livros sagrados, está lá no Corão que fala reencarnação, está na Bíblia que fala reencarnação, está na Torá, no Zoar, no Velho Testamento dos judeus, fala em reencarnação. Só que passa, como se diz, batido. Isso não é percebido, não é observado. Eu tenho um livro, chama-se Dos Faraós, a Física Quântica, né, de minha autoria, que coloca todos esses pontos, onde é que está nos livros sagrados de todas as religiões, onde está a reencarnação. Todos eles. Mais de 30 livros sagrados do mundo inteiro, né? Então, isso vai retornando, né? E esses conceitos cada vez vão sendo aceitos pelas filosofias e pelas religiões. Então, será o futuro das religiões, né? Então, por falar nisso, nós temos agora uma expectativa maravilhosa com esse simpaticíssimo Papa Francisco, né? Que está dando uma mexida geral, aí está todo mundo assim, numa expectativa altamente positiva, né? Vamos ver realmente se ele consegue e até quanto vai o gás desse homem, né? Vamos ver. Estamos na torcida, né? Pois não. Os deuses pagãos, como são vistos pelo Espiritismo? Os deuses pagãos, como são vistos pelo Espiritismo? Os chamados deuses pagãos, na sua grande maioria, são uma realidade, não como deuses, mas como forças, como espíritos, como seres que trabalham, que coordenam ou têm atividades em alguns setores. Alguns setores positivos, outros setores negativos. Então, existe no universo, em todos os astros, todos os planetas, em todas as dimensões, seres que desenvolvem certos conhecimentos, que desenvolvem certas atitudes, que se especializam em certas áreas, ou até se cristalizam às vezes, eles ficam fazendo certas coisas e ficam assim, muito dedicados àquelas atividades, né? E sensitivos, bruxos, feiticeiros da Idade Média, os antigos, né? Paranormais, etc., eles veem, ouvem, sentem, percebem a presença desses seres. Aí vem o Deus disso, o Deus daquilo. O que são esses deuses? São espíritos, né? Então são espíritos ligados a alguma tribo, são espíritos ligados a algum grupo, são espíritos ligados a alguma comunidade, a algum país, a algum ambiente. E os sensitivos médiuns, que sempre existiram, isso não é criação do espiritismo, sempre existiu, desde a época da caverna. Então vários vinham, comentavam, olha, é o Deus tal, entende? Então tinham uma espécie de um culto, uma comunicação dentro da limitação de conhecimento, dentro da limitação de percepção. Então faziam esse intercâmbio com esses, entre aspas, deuses, né? E que depois, com o domínio de algumas religiões, aquilo foi abafado, aquilo foi condenado, né? E foram mais ou menos desaparecendo, né? Mas esses espíritos sempre existiram, só que não são deuses, são espíritos que trabalham, que atuam em certas áreas, sempre existiram, né? Muito bem. Da internet novamente. Carlos Lopes, São Lourenço, Minas Gerais. Dr. Ricardo, fale das propriedades de cada cor e como podemos mentalizá-las para proteção, limpeza e cura. Certo, propriedades de cada cor. Bem, quando se pensa, por exemplo, em transmitir uma energia de harmonia e de paz para alguém, para um ambiente, para um local, a energia ela assume uma frequência de onda, um comprimento de onda, um brilho, uma característica azulada. Então, por que o céu é azul? Porque quando se olha de cima, né, Gagarin disse lá nos primeiros projetos Sputnik, né, a Terra é azul, né? Então, olhando lá de cima, se vê a Terra azul. Quando eu olho para o céu, eu tenho a ilusão de que ele é azul. Como ilusão? É porque eu estou vendo só a frequência de onda, o comprimento de onda, mais facilmente captável pela minha retina, que é o azul. Eu olho para o céu
que é a luz solar, e vejo só azul. Você sabe qual é a primeira cor que o bebezinho enxerga? Eu também sou pediatra, além de homeopata de adulto, né? Eu sou pediatra. Então, a primeira cor que o bebezinho enxerga é azul. Certo? Então, é interessante colocar... Não, só bota encostadinho, coitado da criança, fica vesga. Tem que botar pelo menos uns 30 centímetros, né? Uma fitinha azul, um brinquedinho azul, porque ele já começa a ver, desde cedo, o azul. É a frequência mais captável. Por que o bebê enxerga primeiro o azul? Por que eu olho para o céu e vejo ele azul? Né? Por que se olha para a terra e se vê azul? Porque azul é uma energia relacionada com a paz e a harmonia. E a sabedoria da natureza determina que essa frequência de azul seja mais facilmente nos influencie, nos induza a sentimento de paz e de harmonia. Né? Então, quando, num trabalho de irradiação, se colocam nomes e se deseja transmitir a essas pessoas ali uma energia de harmonização, de paz, se pensa em azul. Mas não é assim, azul. Não é assim. Você tem que emanar um pensamento amoroso, verbalizar, e pode inclusive associar esse pensamento à energia azul. Por exemplo, enquanto você faz aquela emanação, desejando a essa pessoa paz e harmonia, você assim, mentalizemos um lago azul muito lindo, um céu bem azul, flores azuis, vamos juntar mentalmente essas flores azuis, enviar para fulano, entende? Esse ramalhete de flores azuis. Os sensitivos, os videntes, veem inclusive as flores ideoplasticamente, forma pensamento, se formarem e caírem nos lares dessas pessoas. Então, por exemplo, a primeira parte da pergunta do Carlos Lopes de Minas Gerais, né? Então, o azul tem essa peculiaridade. Os grupos de radiação aqui do ICF funcionam assim. Eu até estava falando para eles, os grupos de radiação. Por exemplo, o verde, Carlos Lopes. O verde é uma energia de higiene energética, energia ligada à saúde. Por que a erva é verde? Por que o símbolo da medicina é verde? Por que as florestas são verdes, né? O verde está relacionado à saúde, à cura. Então, quando se faz uma radiação para benefício de saúde física, ou para pessoas que têm problema com drogas, né, tóxicos, se irradia em verde. Então se mentaliza um lindo arrozal tem aquele verde forte, né? Se mentaliza um lindo arrozal, puxa essa energia desse arrozal, envia para essas pessoas. Né? O dourado amarelo, a energia do sol. Né? O que é o sol? O sol é que os planetas giram em torno. Tá tudo bem. Mas quem é que mora no sol? Mora. Ver livro dos espíritos. Ver livro dos espíritos. Quem reside no sol? Reside entre aspas. Seres de intensa sabedoria. De grande sabedoria. O que é sábio? Um ser que une inteligência e amor. Não cientista, que é só inteligência às vezes, né? Mas pode ser um sábio também. Sábio que une inteligência, conhecimento e amor. Então, quando você mentaliza o sol, você mentaliza esse sol, ele é uma energia de estímulo psíquico, é uma energia antidepressiva. Então, nós usamos no grupo de radiação construir mentalmente espelhos captando a energia do sol e direcionando essas pessoas que estão deprimidas, por exemplo. O rosa, flores, cor-de-rosa, né? O rosa se relaciona ao carinho, afetividade, família. Então, pessoas que colocam o nome na radiação, problemas familiares, afetivos, a gente separa por assuntos, porque os trabalhos de radiação são feitos mentalmente, sintonizando com essas frequências de onda, essas cores. Gente, isso não tem nada a ver com cromoterapia de lâmpada, isso é outra coisa, viu? Isso é mental, tá? Porque a gente não usa artefato físico nenhum, certo? Se usa por uma frequência de energia. Então se mentaliza assim, o rosa, né? O violeta, né? Buscando a espiritualização da pessoa. E assim por diante, né?
Então podemos dar aí uma rápida resposta para o nosso amigo de Minas Gerais lá. Vamos adiante. Sônia Borba, Joinville, Santa Catarina. Doutor Ricardo, qual a definição de bônus hora? Ouvi essa expressão e fiquei curiosa. Tá, bônus hora é o que a gente gosta. Bônus hora é uma denominação que significa um crédito espiritual adquirido por uma atitude elevada. Então, no plano espiritual, existem colônias, e nessas colônias existem trabalhadores. As pessoas que estão lá não estão assim, orando, rezando, não. Elas oram sim, mas de uma forma produtiva, né? Mas trabalham muito, estudam muito nos planos espirituais. E à medida que elas têm horário de trabalho, horário de trabalho, tarefas a serem executadas, isso, à medida que elas executam essas tarefas, elas adquirem créditos espirituais. Esses créditos espirituais são expressos em bônus horas. É como fosse assim, cartões, estou adaptando a nossa linguagem aqui, né? Como fossem cédulas, certo? Então, como se fosse, entre aspas, uma espécie de pagamento. Tá? Então, quanto mais atitudes de trabalho, de auxílio ao próximo, de desenvolvimento, de cursos que eles fazem, vão somando bônus horas. Né? E esses bônus horas eles utilizam com diversas finalidades. Né? Então, é uma forma muito interessante, porque as pessoas imaginam que no plano espiritual é alguma coisa assim que a pessoa fica parada, não tem o que fazer, não. Há muito trabalho, muito estudo, muita atividade e uma organização social incrível, uma coordenação maravilhosa. E pelo que eu pude notar, isso aí é uma conceituação própria agora, pelo que eu pude notar, as colônias espirituais não são democráticas, no sentido assim, vamos fazer uma votação para ver quem é o prefeito, vamos fazer uma votação para... É uma aristocracia, intelecto moral. Só adquire uma função aquele que tem o conhecimento profundo do assunto e uma ética profunda do assunto. E isso espelha-se pelas energias que ele irradia, certo? Pelas vibrações, pela psicosfera que ele irradia, tá? Então, e sim, mas existe esses bônus horas assim como uma espécie de contagem disso aí. Tem no livro Nosso Lar, tem um detalhe, é mais detalhado essa questão do bônus hora. Tá? Os presentes, alguém alguma pergunta por enquanto? Ainda não? Tá bom, vamos adiante então. Qual é o conceito de sobrenatural para o Espiritismo? Qual é o conceito de sobrenatural para o Espiritismo? Bem, o Espiritismo ele matou o sobrenatural. Não existe sobrenatural, tudo é natural. Chamar-se-ia sobrenatural aquilo que era desconhecido, né? Então, um fantasma é sobrenatural. Como não existem fantasmas, existem só espíritos que são amigos, que conversam, bate-papo, instruem, ditam livros e tudo mais, né? Ou tem dificuldades, sofrem, tem saudades, né? Então, são seres humanos que estão vivendo no mundo espiritual, né? Então, um prato está voando, é sobrenatural. Sobrenatural porque você não conhece. A hora que você vai estudar, vai ver que tem um sensitivo, um médium, que doa ectoplasma, mesmo dormindo, os espíritos utilizam esse ectoplasma, envolve o prato, aí consegue manipular o prato, e o prato voa para lá e para cá, eles ficam jogando, brincando, jogar um prato um para o outro, né? Então, conhece-se o mecanismo, estuda-se o ectoplasma, sabe como é que é isso, então não tem nada de sobrenatural, é um fenômeno natural apenas desconhecido. Então, se chamaria sobrenatural aquilo que era desconhecido, como nós estudamos, procuramos conhecer o mundo espiritual, o sobrenatural não faz sentido para nós, né? Então é só porque não se conhece muito bem, né? À medida que se vai se conhecendo, deixa de existir sobrenatural,
Tudo é muito natural. Sigamos? Sigamos. Qual o conselho que os espíritos superiores nos dão para que possamos ser reconhecidos como verdadeiros espíritas? Bom, há dois aspectos aí nessa questão. Primeiramente, às vezes as pessoas, quando passa assim o censo na casa, né, passou o censo do IBGE. Idade, profissão, quantas pessoas moram aí, religião e tal. Aí tem um quadradinho que diz católico, outro quadradinho diz evangélico, outro quadradinho diz espírita, outros quadradinhos, outros, né? Muito bem, não existe um quadradinho que diz assim, estou tentando ser. Não existe esse quadradinho, né? Porque é muito comum as pessoas dizem assim, não, na realidade eu estou tentando ser espírita, né? Não existe esse quadradinho no IBGE, né? Nos censos. Ou seja, a pessoa, não, eu não sou espírita ainda, porque eu tenho ainda defeitos, eu tenho dificuldades. Bom, então não tem nenhum espírita, talvez o Chico Xavier, né? Então eu também não sou espírita nesse caso, né? Que todos nós temos defeitos, dificuldades e problemas. Como é que se reconhece uma pessoa espírita? Bem, depois vem no conselho que os espíritos dão a respeito, né? Reconhece se a pessoa aceita os princípios básicos da filosofia espírita, que é o quê? Existência de Deus, existência do mundo espiritual, a possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual, certo? A reencarnação, a evolução, tá? Que existe vida em outros planetas, outros mundos habitados. Basicamente é isso, né? Ninguém precisa ser santo, de forma nenhuma. A gente chegará um dia daqui a milhões de anos ou milhares de anos. Mas por enquanto nós somos seres ainda indecisos, que ficamos tristes, que ficamos emocionalmente, né? Às vezes perdemos um pouco o equilíbrio, dizemos coisas que não devíamos dizer, fazemos coisas que não devíamos fazer, porque somos ainda seres imperfeitos. Então ser espírita é aceitar os princípios básicos da doutrina espírita. Porém, qual é o conselho que os espíritos dão para um verdadeiro espírita? Ele dizem o seguinte: é o esforço que o indivíduo faz para se melhorar. É o esforço que ele faz cada dia para se tornar melhor. Então, eu sei que eu tenho N defeitos, mas se eu estou fazendo algum esforço, estou no caminho. Certo? Então, é esse o conselho dado por eles. Eles dizem, tem uma frase assim: reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que ele faz em se tornar-se cada vez melhor, tá? Superar as suas dificuldades, tá? Então essa seria a sugestão dos nossos amigos espirituais. Vamos. O que significa dizer o Espiritismo é uma doutrina com tríplice aspecto? Isso é clássico, isso é bem clássico. Todos os livros básicos da doutrina espírita dizem que o Espiritismo tem um tríplice aspecto. Esse tríplice aspecto então imagina um tripé. Um tripé, em cima tem a mesinha em cima do tripé. Então a mesinha é a doutrina espírita, né? Essa doutrina espírita, ela não é uma religião espírita, é uma doutrina espírita, que tem um aspecto científico, tem um aspecto filosófico e tem um aspecto religioso ou ético-moral. Certo? Então Kardec diz que o Espiritismo não é uma religião no sentido clássico, no sentido tradicional, porque não tem sacerdote, não tem sacramento, não tem batismo espírita, não tem casamento espírita, não tem hierarquia espírita, não tem ritual espírita, nada disso, né? Tudo que se faz tem um sentido, que tem um porquê se faz e um como. Então, por exemplo, um prato está voando, então eu quero saber como isso acontece. Então, como tem um ectoplasma, uma energia assim, assim, assim. Isso é a parte científica, é o como está acontecendo. Como está acontecendo. Por que está acontecendo? Não, porque tem um sentido filosófico. Porque alguém está chamando a atenção, por isso, por aquilo, entende? Ou alguém está em desequilíbrio. Então tem a parte filosófica, entender o porquê. O como é o aspecto científico. O porquê é o aspecto filosófico. E a consequência ético-moral seria a parte religiosa, digamos assim. Tá?
Então, por isso, o Espiritismo é uma doutrina com tríplice aspecto. Não é uma religião, não é uma ciência e não é uma filosofia. Tem aspectos filosóficos, aspectos científicos e aspectos religiosos. Certo? Porque se você for colocar dentro de uma universidade rigorosa, assim, o Espiritismo não é ciência. Entende? Onde é que está no laboratório a prova de Deus? Tem laboratório a prova de Deus? Tem um laboratório a prova disso? Me repete a experiência várias vezes para provar. Não dá. Então não considero ciência. Mas nós entendemos como uma ciência espiritual. Nós não aceitamos, nós queremos entender como acontece o fenômeno. Por isso tem um aspecto científico. Tá? Bem, vejamos. Cláudia de Florianópolis. Boa noite. Gostaria de conhecer a visão espírita sobre as visões de João descritas no livro do Apocalipse, particularmente sobre os 4 cavaleiros, o anticristo e a marca da besta. Sei que o assunto deve ser extenso, mas gostaria de uma visão mais resumida, se possível. Obrigado. Bem, o livro Apocalipse, todo mundo, quando se fala em Apocalipse, pensa em destruição, guerra, fim do mundo, né? O Apocalipse e tal. O que significa a palavra Apocalipse, que veio do grego? Significa revelação. Certo? Então, Apocalipse foi uma revelação, certo? Percebida por um grande médium que era João, o evangelista, que teve João Batista, aquele que cortaram a cabeça e tal, outro, né? Que batizou Jesus e tal. Então, esse foi João Batista. Não, João Evangelista. Então, o João Evangelista, ele desencarnou velhinho na ilha de Patmos, né? Quem faz aquele circuito das ilhas gregas visita Patmos. É uma ilha famosa, né? Então, inclusive, lá tem a gruta onde ele viveu até quando era velhinho, o João. E João, ele tinha uma mediunidade incrível. Ele saía fora do corpo, se desdobrava e recebia uma comunicação que presumivelmente era de Jesus, certo? Então, nessa comunicação mediúnica que João recebia, Jesus, ou quem o representava, estava ditando coisas importantes sobre o futuro, etc. Né? Então, isso é o Apocalipse. Né? Então, as revelações do Apocalipse, elas são, como é que se diz, simbólicas e são feitas de uma forma mais ou menos ininteligível, de uma forma não clara, porque se dissesse de forma clara, seria modificado na Idade Média, ou antes até, onde não tinha imprensa, e tudo mais. Então, aquilo iria mudando com o tempo. Então, como muitas coisas mudaram, infelizmente, né? Alteraram textos, né, na história. Né? Então, eles colocavam em forma de uma historinha e de uma forma assim, muito protegida para que não seja alterado, porque só estudando o significado simbólico dos termos é que se consegue destrinçar o sentido. Né? Então, por exemplo, se vê ali no Apocalipse, né? Por exemplo, a chamada abertura dos selos. Então, primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, né? Quarto selo, quinto selo, sexto selo, sétimo selo. Então, vai abrindo assim, abriu um sétimo selo e saiu um cavalo amarelo. Abriu um primeiro selo e saiu um cavalo branco. Então, é tudo simbólico. Então, o que significa selo? Selo é aquilo que está fechado, vedado, lacrado. Porque antigamente, na carta, não iam aquele lacre. Qual era a função do lacre? Não era um selinho que te bota hoje. O lacre era para selar a carta, ou seja, fechá-la, vedá-la. Então a carta estava fechada, vedada, selada, a ser revelada. Então, selo é uma proteção para que não seja aberta antes do tempo, e só depois de abrir o selo é que vai ser revelado o conteúdo. Então, por exemplo, tem uma frase do Apocalipse que diz o seguinte, né? Só o cordeiro que tem 7 olhos e 7 chifres poderá abrir o livro dos 7 selos.
Então a gente tem que tirar o significado simbólico de cada palavra para poder entender o conteúdo. Então, por exemplo, eu até vou dizer, é Cláudia, né? A Cláudia que deve ter no nosso site, né, o Luciano? Nosso site tem uma palestra sobre o Apocalipse que eu fiz, ainda deve estar no palestras gravadas, né? Então, enquanto o Luciano dá uma olhadinha ali, não sei se dá para ver agora, não, mas a Cláudia pode procurar depois. Tem uma palestra específica sobre Apocalipse no nosso site. Todos vocês podem olhar depois. Em palestras gravadas, deve ter uma lá sobre Apocalipse, onde ele explica detalhadamente cada passagenzinha, né? Pelo menos o principal, porque senão levaria anos para explicar tudo. E eu também não sei tudo, claro. Mas o seguinte, então, só o cordeiro tem 7 olhos. O que significa isso? Cordeiro é o símbolo de Jesus. Né? Então, só o cordeiro que tem 7, o que significa 7? 7 significa sempre, completo, perfeito, todo. O que significam 7 cores? Todas. O que significam 7 notas musicais? Todas. O que significam 7 dias da semana? Todos. Entende? Completo. Então, 7 olhos é toda, completa, perfeita, ampla. Mas olhos, como assim 7 olhos? Olhos em simbologia quer dizer visão, percepção, entendimento, compreensão. Só o cordeiro tem 7 olhos. Né? Só ele tem a completa, perfeita visão, compreensão. E 7 chifres. Lá vem o 7 de novo. Né? Todo, completo, perfeito. Chifres. Né? Cordeiro não tem chifres. Que esquisito é esse? Chifre é o símbolo da força, da autoridade. Né? O líder tribal usava um chifre, símbolo da força, antes da coroa. Né? Então, 7 chifres é toda a autoridade, toda a força, todo o poder, etc. Então, só ele, com 7 olhos, 7 chifres, poderá abrir o livro dos 7 selos. Poderá abrir o livro e poderá ensinar, passar as informações, esclarecer, poderá ensinar. O livro dos 7 selos. Como 7 selos? De tudo que está para tudo 7. De tudo que está para ser revelado e ensinado. Assim por diante. Então, a gente vai estudando ali, vai vendo. Nessa palestrinha aí que tem gravada no site, deve ter bastante informação. A Cláudia depois pode ver mais detalhes, tá? Só para dar uma pinceladazinha geral, assim. Vamos adiante. Tem mais uma questão aí? A Adriana pode ler também, né? Variar um pouquinho a voz, hein? Da internet. Patrícia, como saber distinguir uma visão espiritual de uma alucinação? Não disse onde é que é a Patrícia. Não. Muito bem. Como distinguir uma visão espiritual de uma alucinação? Bem, Patrícia, tem que ver o contexto, tem que ver o local, tem que ver o equilíbrio do médium, tem que ver o conhecimento dele, a estabilidade emocional, enfim, a seriedade. É um conjunto de coisas, não tem assim uma palavrinha, se for isso é alucinação, se for aquilo é uma visão mediúnica. Não é bem assim, tem que dar uma olhada, né? Então, aí entram aqueles critérios do Kardec. Lógica, ou seja, racionalidade. Universalidade, quer dizer, várias fontes percebem a mesma coisa. Né? E utilidade, ver até que ponto isso é útil. Primeiramente, tem que ser esses 3 critérios. E segundo, a gente tem que ter a vivência disso, certo? Porque às vezes é uma informação solta que não tem utilidade nenhuma, bom, já descarta, entende? É uma informação que não constrói, já descarta, entende? É uma pessoa que vê uma coisa, mas está confusa, ela, entende? Está em problemas psiquiátricos, já não dá, pode estar vendo também, o doente psiquiátrico também vê. Um colega médico, eu fui visitar um hospital psiquiátrico no interior de São Paulo, e junto estava uma senhora que tinha uma mediunidade de evidência fantástica, né? E fomos nós 3 visitar o hospital psiquiátrico no interior de São Paulo. Aí de repente tinha uma pessoa no pátio lá, que ela virava, via assim o dedo e falava, por que você isso? Por que você aquilo e tal? Aí
Aí o colega médico virou-se para aquela senhora, ele está percebendo alguma coisa? Está. Está percebendo uma senhora trajada assim, assim, com cabelo assim, assado, é uma parente dele, etc. Então, ele é uma pessoa internada, um doente psiquiátrico grave, e está tendo uma visão espiritual também, certo? Agora, ele nada impede que ele também tenha alucinações. Então, tem que ter um contexto, uma segurança, um ambiente, uma pessoa com mais experiência que pode perceber. Né? Então, é um conjunto de fatores que a gente vai vendo. Agora, se a própria pessoa não sabe, então ela precisa estudar, precisa participar de cursos. O miado do gato, nosso gatinho aí está ali fora, né? Simpático ele. Qualquer hora eu vou mostrar no programa esse gatinho, de vez em quando ele passa por aí. Gatinho preto e branco. Bom, então, vamos adiante, até esqueci a história do gatinho. Pois não, nosso amigo lá está com o microfone na mão já? Vou passar para ele lá. Eu quero voltar na questão da pergunta anterior, acho que é Cláudia, né? Isso. Tentar fazer uma complementação ali daquela questão que você falou do livro do Apocalipse. A gente sabe que o livro sagrado, a Bíblia, que para nós não é um livro sagrado. É um livro sagrado, né? Esse livro ele foi editado, reeditado por diversas e diversas vezes, né? Sim. Dentro desse contexto, esse livro ele perde o respeito por ter sido modificado na intenção de privilegiar os dogmas de uma das principais religiões, que seria o catolicismo? Olha, o seguinte, primeiramente, a pergunta é interessante. Bom, ninguém perde o respeito, nenhum livro, nenhuma pessoa, nenhuma instituição deve se perder o respeito. Então, agora, respeitar é uma coisa, idolatrar ou sacralizar é outra, certo? Então, o seguinte, na Bíblia, nós encontramos coisas maravilhosas, mensagens de Jesus, enfim, Atos dos Apóstolos, o Apocalipse, que é um livro interessantíssimo, bem estudado, né? Mas existem, quantos autores tem a Bíblia? Tem 75 autores. Então, evidentemente, não é que chegou Deus, né, como se fosse uma pessoa, né, assim, atenção pessoal, eu vou ditar um livro, né, cada época eu duro um pouco, etc. Então, se você observar lá no Velho Testamento, olhar partes como Deuteronômio, por exemplo, Números, aqueles primeiros livros lá, eles são de arrepiar, entende? O que manda fazer, que manda matar, que manda trucidar, que manda escalpelar, que manda, enfim, fazer coisas terríveis, né? Como se fosse orientação divina. Então, evidentemente, isso faz parte das lendas do povo, faz parte do costume, da tradição, da história de um povo judeu, né? E que haviam espíritos que coordenavam aquele povo, que orientavam aquele povo, que teve utilidade para aquela época, milhares de anos atrás, né? E que levavam conceitos que para aquela época tinham alguma utilidade. Agora, no século XXI, né, onde se fala em inconsciente, em energia, em amor como força, etc., entende-se Deus como um amor cósmico, universal, onipresente e imutável, não cabe mais a gente se prender a certas referências desses livros. Então, veja, isso não é nenhuma questão de respeito. Eu acabei de citar coisas do Apocalipse, as mensagens do grande mestre Jesus e tudo mais, mas cada coisa no seu lugar, né? Então, eu vou citar, por exemplo, aqui um trecho do Deuteronômio, parece que é capítulo 13, se não me engano, que diz o seguinte, seria a palavra, entre aspas, de Deus. Evidentemente não é Deus, né? Palavras de Deus que diz o seguinte: aquele que cometer idolatria. O que é cometer idolatria? Isso seria Deus falando, né? O que é que seria cometer idolatria? Adorar outro que não seja eu, o Deus. É um Deus personalista, individual, como fosse uma pessoa. Esse Deus não é uma pessoa, né? Deus é um amor universal, onipresente. Mas, então, aquele que cometer idolatria deve ser levado para fora dos muros da cidade e morto por lapidação.
Gente, o que é isso? É jogar pedra nele, arrebentar até matar. Entende? E completa, não sei qual é o versículo, completa lá. Leem lá Deuteronômio, dá uma olhadinha só o que vocês encontram lá, coisas assim, muito piores do que isso, inclusive. Quem deve tirar, uma receitinha de bolo, quem deve tirar as 2 primeiras pedras foram aqueles que testemunharam a idolatria. Ou seja, se você viu alguém, entre aspas, adorando outro Deus, que não seja eu ou Deus, essa pessoa tem que ser levada para fora dos muros da cidade, pela lei, entre aspas, de Deus, jogar pedra nele, arrebentar até matar, como punição por adorar outro que não seja eu ou Deus. E não faz o menor sentido isso, entende? Então isso, quem era esse espírito? É um espírito orientador daquele povo, que estava, não, vocês têm que seguir minhas ordens e tal, entende? E conduzia o povo e tudo mais, tinha uma série de utilidades, né? Evidentemente que não é Deus do universo, né? Então isso é interessante ler, como conhecer, como história, é respeitável, mas evidentemente não é aceito por nós como de ponta a ponta. Daí o termo livre sai, não, você jura sobre a Bíblia. Meu Deus, para mim não faz o menor sentido, né? Se um dia tiver que num tribunal jurar sobre a Bíblia, eu vou fazer como respeito ao tribunal, mas vou jurar com a minha consciência, não sobre a Bíblia, né? Porque eu estou pensando tudo que tem lá dentro escrito, né? Inclusive isso, né? Então para mim pessoalmente não faz sentido, né? Vocês vejam uma coisa interessante. O Jeová, ele era um espírito que coordenava aquele povo e conduzia tal e tudo mais, né? E ele era um espírito que não era um espírito de grande evolução. Era para aquela época, mas para hoje não, né? Não era um Francisco de Assis, por exemplo, né? Que é um espírito maravilhoso, né? Da nossa história. Não era. Quem era o Jeová? Vocês vejam o seguinte, na história, quando há aquela inundação regional grande ali que passou como dilúvio do planeta inteiro, né? Mas que é uma coisa mais regional. Então o Noé botou os bichinhos tudo na arca, pelo menos, né? Os principais, e ficou com os bichinhos ali na arca. Aí o seguinte, quando baixou o nível das águas, a arca bateu no Monte Ararat, certo? Então baixou. Aí o que aconteceu? Moisés não, Noé, perdão, eu falei Moisés, né? Não, Noé, né? Falei Noé. Noé, ele saltou da arca e o que é que ele fez? Ele resolveu fazer um sacrifício para Jeová. O que é que ele fez? Coitado, matou um pobre de um cordeirinho, sangrou o cordeirinho, fez um fogo ali, botou uns frutos, queimou os frutos e saiu uma fumaça. O que é que diz a Bíblia? Diz o seguinte, Jeová compareceu, vírgula, inalou, aí eu fiquei arrepiado, inalou e se satisfez, ponto. Olha só, Jeová compareceu, inalou e se satisfez. É muito semelhante às oferendas que os povos de algumas religiões espiritualistas respeitáveis também, que fazem hoje em dia, fazem aquelas oferendas para alguns espíritos que trabalham com eles. Então, vejam só, considerar Jeová como Deus do universo, das galáxias, do macro, do microcosmo, o amor universal, perfeito e imutável, não faz muito sentido, né, dentro da nossa visão, certo? E é claro que se a pessoa se sente bem assim, se aceita aquilo, se está satisfeita com aquilo, gente, continua lá na sua religião, continua acreditando nisso. Isso é uma coisa própria da pessoa. Nós não somos melhores do que ninguém, melhor do que os outros, porque espírita é melhor do que católico, protestante e testemunho de Jeová. Não é não. O importa o que a gente é na essência. Não importa se eu tenho um rótulo de espírita aqui, se dentro eu tenho um montão de porcaria. Não tenho, mas se tivesse, né? Então, ou se o indivíduo é testemunho de Jeová e está irradiando amor, trabalhando, ajudando o próximo. Nossa, ele está anos-luz na minha frente. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está dizendo isso. Apenas essas conceituações, entende? Elas têm o seu tempo, têm a sua história na humanidade. E não cabe mais, no nosso modo de entender, a gente ficar preso a essas coisas de séculos, da Idade Medieval, antes da Idade Medieval, entende? Ficar achando que aquilo é uma coisa sagrada, que tudo escrito ali é sagrado, tal. Para nós, não faz esse sentido. Mas volto a dizer, a gente tem que ter o maior respeito, sim,
por quem acha que aquilo realmente é a palavra de Deus, Deus escreveu tudo aquilo, tal, tudo bem, não há nenhum problema. Desde que ele seja um indivíduo ético e bom, tá excelente. Pode estar muito melhor do que nós. Vamos adiante. Ana Lemos de Brasília. Ana Lemos de Brasília. Isso. São 3 perguntas em uma só. Opa. Doutor Ricardo, a mediunidade em criança é comum? Como lidar com uma criança que descreve com detalhes cada acompanhante de quem encontra? Ela diz também que ele tem 6 anos e não tem medo e sabe que não deve ficar falando. Mas às vezes, em conversa em família, conta quem viu, quem era e por que estava ali. Isso pode continuar? Interessante, muito interessante isso, né? Bom, é comum crianças até 7 anos, a criança tem 6 aí? 6 anos, 6 anos. É comum até os 7 anos de idade uma percepção do mundo espiritual maior. É comum até os 7 anos de idade lembrar-se de vidas passadas também, espontaneamente. Por que é mais comum? Aí vem, né? Como isso acontece, tecnicamente, cientificamente, no conhecimento espírita? Acontece pelo seguinte, que quando nós reencarnamos, passamos pela fase de bebê, etc., eu já trago um perispírito, um corpo espiritual, de vidas anteriores. Então, por exemplo, eu tenho 1,75 m aproximadamente, né? Quando eu vou reencarnar, meu perispírito tem mais ou menos esse tamanho, na próxima vida, mais ou menos. E quando eu vou reencarnar, eu vou me fixar um novo bebê, um novo embriãozinho, vou perdendo a consciência e tal. O que acontece? A estrutura perispiritual meu campo de energia é maior do que aquele bebê. Então tem um campo de vibração externo. E à medida que a criança vai crescendo, os primeiros anos, tem muitas janelas psíquicas, tem muitos campos de vibração, tem muitas energias, como se fossem sobras, entre aspas, de energias, que facilitam a criança, por essas janelinhas, por essas sobrinhas energéticas, digamos assim, perceber o mundo espíritozinho, lembrar-se de vidas passadas. Então é por isso, é muito comum a criança ter sensibilidade anímica, ver, sentir, energias, captar, e também às vezes mediúnica, intercambiar com esses espíritos. Não é raro, certo? Isso acontece. E a segunda parte da questão, como é que é? É como lidar com uma criança que descreve com detalhes cada acompanhante de quem encontra. Olha, o seguinte, como lidar? A gente diz assim, olha meu filho, então digamos que chega uma vizinha e vai fazer uma visita, então ele começa a dizer, né? O acompanhante da vizinha, olha, do teu lado tem isso e aquilo e tal. Diz assim, meu filho, olha o seguinte, a mamãe e o papai sabem que você está vendo, mas as pessoas às vezes não acreditam e acham que isso é mentira, que é brincadeira, que você está enganando. Os mamães e papais sabem que é verdade. Isso não diz para as outras pessoas, certo? Diz para o papai e mamãe depois que a gente explica isso. E o papai e mamãe vão estudar para saber o que é. Outra coisa, além de as pessoas não acreditarem, tem pessoas, sabe, diz para a criancinha, tem pessoas que acham que isso é coisa do demônio, é coisa do diabo, é coisa do mal, entende? E essas pessoas às vezes vão achar que você está com essas coisas. Não, a mãe sabe que não é nada disso. Mas as pessoas podem pensar isso. Então não fica dizendo isso, né? Que as pessoas podem achar que é alguma coisa do mal. Tem pessoas, sabem, meu filho, tem pessoas que, quem vê o mundo dos espíritos, eles acham que isso é coisa sempre ruim, né? Segundo aspecto. E terceiro aspecto, né? Que eu esqueci o que é. O terceiro aspecto me lembro. O terceiro aspecto assusta as pessoas. Tem pessoas que acreditam, sabem que existe o mundo espiritual, mas morrem de medo. Então, se você falar, elas ficam com medo. Acham que esses espíritos vão assustar, vão puxar o lençol de noite, vão não sei mais o quê. Então, as pessoas têm medo. Então, não fala porque alguns têm medo, não fala porque alguns não acreditam, e não fala porque alguns vão achar que é coisa do mal.
Então, agora, para o papai e para a mamãe, pode dizer para o tio João tal, pode dizer para o primimo tal, que é espírita, que estuda, que conhece, ou que mesmo que é católico, outra religião, mas ele gosta, ele entende, ele aceita, que está começando a aprender isso, aí pode dizer. E quando você vê, pergunta sempre para o papai e mamãe se pode dizer para aquela pessoa depois ou não. A gente vai dizer, não diz. Entende? Como lidar? Agora em casa, o menino está vendo alguma coisa. Primeiramente, é importante entender que ele pode estar vendo de fato. Né? Ele pode estar vendo espíritos. E existe também a fantasia infantil, existe a mentirinha de criança, né? E às vezes mistura. Então tem que estar atento, porque às vezes, quando ele está vendo alguma coisa que os pais não estão vendo, não estou dizendo que é o filho dela, mas teoricamente a criança pode se aproveitar disso. Não, eu vou dizer que estou vendo não sei mais o que, tal. Aí pega e usa isso como uma... Como é que se chama? Um argumento, para se aproveitar, usa aquilo para se aproveitar. Então tem que estar atento, né? E outra coisa, a criança pode estar vendo não é um espírito, ela pode estar vendo uma forma pensamento, que existem também. O que é forma pensamento? São imagens formadas mentalmente, energias que a gente manipula mentalmente. Por exemplo, forma-se uma flor, que não é um espírito, e envia-se uma flor por irradiação para alguém. Essa pessoa vai receber essa flor energeticamente. Isso é uma forma pensamento. Pode formar o bicho-papão também, que não existe como espírito, mas pode formar a forma pensamento, que depois se dilui. Tá? Então tem que separar se é uma forma pensamento, chamada também ideoplastia. Se é um espírito, tem que entender que ele pode estar vendo mesmo, e tem que ter um diálogo normal com a criança, esclarecer, dar leiturinha de livrinhos espíritas infantis para a criança, tá? E começar a estudar. Porque essas crianças, às vezes elas perdem essa sensibilidade, às vezes elas ampliam essa sensibilidade. Tá? Não convém matar essa qualidade, isso é uma percepção, não é um problema, é uma qualidade. Isso aí deve-se ser direcionado, educado e estudado. Não é que ele vai desenvolver, sentar na mesa mediúnica e receber espírito, nada disso. Ninguém está dizendo isso. Está dizendo que ele tem que conhecer devagarzinho, de uma forma infantil, até lúdica. Né? Isso é uma coisa muito interessante e não é raro. Né? Não é raro. Eu me lembro até uma ocasião que eu contei aqui também, que uma cliente no consultório toda nervosa chegou e disse, doutor Ricardo, aconteceu uma coisa e tal. O que foi? O senhor entende, entre aspas, dessas coisas, tá bom? A gente entende dessas coisas, né? É que eu cheguei em casa, bati a porta do carro na garagem, meu filho estava brincando com o carrinho na garagem e começou a cantarolar. Compraste uma camisa para o papai. E eu comprei mesmo. E não vi ninguém, falei com a pessoa que estava em casa, não, ninguém telefonou, etc. A camisa estava no porta-mala, não cheguei com pacote nenhum. Aí eu perguntei para ele, meu filho, como é que você sabe que comprei uma camisa para papai? Ai, mãe, já disse tantas vezes, o Gustavinho me diz essas coisas. Era o amigo invisível dele. Ah, o que mais que o Gustavinho te falou? Mãe, ele falou que a camisa é verde. E era mesmo. Né? Então, essas coisas acontecem muito. Então, a gente orientou a ela e tal. Sigamos Isso da internet. Pode continuar a finalização da Ana Lemos? Sim. Isso pode continuar? Pode continuar, não é um problema, é uma coisa boa. Precisa estudar, conhecer, entende? E oportunizar a criança ter acesso num lugar sério e bom a respeito dessas informações. Aqui no ICEF, ela está onde? Em Brasília, né? Brasília. Aqui no ICEF tem a turma que cuida das crianças, dos jovens, etc., que estudam isso aí também. Em frente? Em frente. Como entender a concepção de que Deus enviou Jesus à Terra? Houve uma espécie de diálogo entre Deus e Jesus? É interessante essa questão, né? Porque se encontra em alguns livros que Deus enviou Jesus à Terra. Então as pessoas, veja só o questionamento. Será que houve uma espécie de diálogo? Deus chamou Jesus e disse, Jesus, você tem que ir na Terra e tal, e tal, e tal. Essa concepção seria uma concepção antropomórfica de Deus. O que é antropomórfica? Antropo quer dizer homem, morfos é forma. Concepção antropomórfica
seria aquela visão de um Deus humanoide, humano, um Deus com características de pessoa que tem emoção, etc. Deus é o amor universal. Ele é onipresente no macro, no microcosmo. É perfeito. Não muda, não tem um momento diferente de outro. Ele é a lei que banha o universo. E dessa lei decorrem as outras leis maiores. Naturalmente, o que ocorreu é que seres superiores, entende? Porque diz o Emmanuel, na concepção do Emmanuel, que Jesus é o governador da Terra, né? Aliás, é um dos poucos espíritos que fazem essa referência, mas tudo bem, admitamos que Jesus seja o governador da Terra. Mas a Terra é um pontinho no universo. Tem milhões de astros habitados, galáxias, o Sol, imagina o Sol, entende? Então, seres superiores ainda determinaram que um ser de grande luz, de conhecimento, viesse ao planeta Terra para levar uma mensagem que foi o cristianismo, do amor, do trabalho, do perdão e tudo mais. Mas não é que Deus chegou assim, ei Jesus, vem cá, vamos bater um papo e tal, ou em outro termo, né? Ô Senhor e tal, nada disso. Então isso é uma visão antropomórfica, uma visão de um Deus assim, limitado, certo? E até diminuiria a grandiosidade desse amor que banha o universo. Tá? Então não é nesse sentido que houve um diálogo, Deus batendo papo com Jesus, ou entabulando uma conversação e determinou que Jesus viesse ao planeta Terra. Não é bem nesse sentido assim específico, entende? Vamos adiante. Como interpretar a tentação no deserto que sofreu Jesus? Tem um texto no Evangelho que fala na tentação no deserto. O que é tentação no deserto? Bom, é que Jesus havia se retirado para o deserto e lá conta os evangelhos que houve um fenômeno da tentação no deserto. Ou seja, o que significa aí? Seria o assédio de seres das trevas organizados, espíritos trevosos atrasados, né? Os populares demônios, como outras religiões chamam, né? Que tentaram, claro que infrutíferamente, tentaram influenciar a Jesus no sentido de que interferisse na sua tarefa. Né? Evidentemente que não tiveram a menor possibilidade de êxito, né? Mas apenas um registro. E quanto mais significativo é um trabalho, quanto mais significativo é uma atividade, um congresso que você vai fazer, um fórum, tudo mais, o que acontece? Existe uma mobilização da luz, existe uma mobilização negativa também tentando interferir. Isso é um processo que existe em quase todo lugar do planeta ainda nosso. Então, imagina a que ponto atrapalharia os interesses das trevas, os interesses negativos, a grande missão do grande mestre Jesus. Entende? Então, isso passou nas escrituras como chamada a tentação de Jesus. Tá? Mas evidentemente não tem a menor possibilidade, né, de alcançar algum resultado. A internet é alguma questão ainda? Não? Os espíritos se comunicam entre si pela linguagem do pensamento? Se os espíritos comunicam entre si pela linguagem do pensamento. Sim e não. Não naqueles espíritos mais simples, mais embrutecidos, mais ignorantes. Eles se comunicam, inclusive, pela linguagem articulada. Eles têm corda vocal, têm língua e tudo mais, né? E se comunicam de uma forma convencional. Já os espíritos superiores, iluminados, eles se comunicam, sim, pela linguagem do pensamento. Inclusive, no livro Evolução em Dois Mundos, um livro fantástico, é um dos livros que eu mais admiro, é A Evolução em Dois Mundos, Espírito André Luiz, Médium Chico Xavier. Tem um capítulo que chama-se, eu acho que é o terceiro capítulo do livro, se não me engano, Vida Social dos Desencarnados. Vida Social dos Desencarnados. E ele fala que sobre o nosso planetinha tem um espaço na espiritualidade chamado Espaço das Nações. O Espaço das Nações é uma região que corresponde a cada país ou a cada língua, a cada região, um grupo de espíritos que formam colônias em cima, né,
de cada país. Então, na Polônia tem uma colônia, rimou, mas foi coincidência, né? Então, tem várias colônias na Polônia, várias colônias na Alemanha, várias colônias na Ucrânia, várias colônias na Lituânia, na Estônia, e assim por diante. E no Brasil, evidentemente, montes de colônias espirituais. E, pasmem, eles falam ucraniano, polonês, português, alemão, inglês, francês, italiano e tudo mais nessas colônias. Por quê? São espíritos recém-egressos do mundo biológico, que estão lá há poucos anos, que têm as suas limitações, os seus condicionamentos psicológicos, os seus hábitos, e lá eles se comunicam pela linguagem articulada na sua própria língua da última encarnação. Entende? A não ser os líderes dessas colônias, os seres que coordenam atividades, que já se comunicam também pela linguagem do pensamento. Certo? Então, existem as duas possibilidades. Né? Vamos adiante. Uma questão da internet? Sim. Lídia Santo Amaro, Santa Catarina. O nosso lar fica no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que cada cidade tem sua colônia e seu umbral? Olha, não existe... Nosso lar deve estar se referindo ao a colônia Nosso Lar no mundo espiritual, né? Lídia, de onde que ele é? De Santo Amaro. Santo Amaro. Bem, Lídia, o seguinte, não há exatamente uma limitação geográfica obrigatória. É comum haver uma correspondência aproximada. Pode, por exemplo, existir em Florianópolis uma ou mais colônias, certo? Pode existir em cada cidade uma ou mais colônias, ou uma colônia que alberga várias cidades próximas. Agora eu vou teorizar, não é uma afirmação, mas hipoteticamente pode ser que na região do Médio Vale do Itajaí, onde tem colonização germânica, etc., existe uma colônia que recebam os espíritos que desencarnam ali de Pomerode, de Blumenau, de Indaial, de Taió, de Timbó, de Rio do Sul, etc., de Ascurra. Então, não estou afirmando, eu estou teorizando, repetindo, né? Então, não há obrigatoriamente, exatamente no limite da cidade, uma colônia correspondente. Pode haver, mas essa colônia pode ser mais abrangente, ocupar um espaço maior, certo? Por afinidades de vários tipos, tá? E o que mais ela perguntou? Acho que era isso, né? É com referência a umbral também. Com referência a umbral, exatamente. Da mesma forma, as zonas umbralinas são as zonas de desequilíbrio, de espíritos que necessitam auxílio, necessariamente também não tem uma ligação exata com a geografia da cidade, certo? Necessariamente não tem. Vamos adiante. Por que se fala em povo eleito na Bíblia? Por que se fala em povo eleito? Bom, o povo eleito era o chamado povo judeu, né? Então vejam só o seguinte, o Velho Testamento, ele é uma história do povo judeu, né? Então os espíritos que se comunicavam, os espíritos que traziam as mensagens, eles eram especificamente mais para o povo judeu. Então havia um relacionamento direto, né, daqueles espíritos comunicantes com aquele povo. Então para eles era o povo deles mesmo, né? Então nesse sentido é uma coisa regional, mas não significa que era o povo eleito de Deus do universo. Entende? Não significa. Então não existe povo eleito, nem nunca existiu um povo eleito na nossa concepção espírita, respeitando quem imagine o contrário. Sempre é bom colocar, né? Mas a pergunta é feita para saber visão espírita. Não há um povo eleito, como não há uma religião eleita, de forma nenhuma. Então ninguém, por ser espírita, é melhor do que ser judeu ou católico. Não tem nada a ver. Não importa é o rótulo. Também não importa também o significado assim, de um povo. Tá? Vamos para a última pergunta. Gnomos existem?
O que dizer sobre fadas e outros seres referidos pelas crenças antigas? Gnomos existem, fadas e outros seres referidos pelas crenças antigas. Olha, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, há uma referência a seres da natureza, seres que cuidam de fenômenos da natureza. Existem aqueles seres mais simples, chamados seres elementais ou elementares, certo? Que o Divaldo Franco faz referência, que vários espíritos fazem referência, espíritos e espíritas fazem referência. Existem sim seres que cuidam da natureza. E esses seres que cuidam da natureza têm coordenadores maiores, certo? Dentro de uma linguagem não espírita, repito, seriam gnomos, fadas, são esses trabalhadores menores, e os devas seriam aqueles seres mais evoluídos que coordenariam esses seres. Então eles existem. Naturalmente não é aquela concepção hollywoodiana, né, com uma touquinha vermelha, uma roupinha verde, né, um sapatinho preto e branco, saltitando em cima de um cogumelo. Não, isso é uma concepção mais infantil, mais de Hollywood e tal. Não é nesse sentido. Mas existem sim seres ligados à natureza, certo? Que trabalham mesmo com a natureza, que se ligam à natureza, que estão em evolução, não são espíritos humanos, são espíritos pré-humanos. No livro Roteiro do Emmanuel fala, inclusive, não neles, mas outros livros falam, de que a população da Terra é de 20 bilhões, além dos seres pré-humanos que existem no redor do planeta, né? Então, para ter uma referência do Chico Xavier, médium, né, no livro Roteiro, né, e muitos outros livros fazem referência a isso, né, muitos médiuns de escola fazem referência a isso. Existem sim, tá? Mas é importante nós colocarmos que não é nessa visão tradicional que as pessoas imaginam, tá? Mas que esses serizinhos existem sim. Uma vez até eu estava num consultório meu, que agora mudou, e tinha um jardinzinho do lado, muito bonito, né? E eu estava atendendo um senhor, um psicólogo, e a janela estava aberta, ele de vez em quando olhava para a janela, aí comecei a desconfiar de alguma coisa diferente, né? E disse assim, o amigo está de muito vento, quer que feche a janela? Eu dei uma disfarçada para ver se... Não, eu estava olhando aqui uma coisa, mas é bobagem, o senhor não vai acreditar. E disse assim, não, pode falar que eu acredito, não se preocupe. Ah, não, mas é bobagem. Não, fale, eu estudo questões espirituais, energéticas, como você sabe e tal. Se não quer dizer, não tem problema. Mas se você quiser falar, ele assim, não, tá, tudo bem, é porque eu vi ali no seu jardim dois seres elementais, assim, parece assim, duendes, gnomos, alguma coisa assim, mas eles estavam muito aborrecidos, porque alguma coisa tinha acontecido que eu não entendi o que é. Eu disse, eu sei. É porque o jardineiro teve aqui anteontem, ele cortou, eu disse para ele só para limpar embaixo, ele raspou tudo aquilo ali, todas aquelas touceirinhas, aquelas flores, ele raspou tudo, ele entendeu errado, ficaram só aquelas duas arvorezinhas ali. Então, provavelmente, eles tinham aquele ali como um ponto de referência para qualquer tipo de trabalho sob uma coordenação maior. Mas eu estou imaginando isso, estou teorizando isso. Mas não se preocupe, você está vendo, é real mesmo, entende? Então, eles existem, trabalham e pode ser excelentes trabalhadores orientados por espíritos superiores, né? Através de uma série de trabalhos bem orientados. Né? Bem, nós estamos praticamente no final do nosso tempo. Né? Existiria da internet, Adriana, alguma coisa mais? Não? Então tá certo. Bom, então, Luciano, algo queiras colocar? Tudo tranquilo? Então tá. Só nos resta agradecer a presença dos nossos amigos de outros lugares, de outras cidades, alguns de outros países que podem estar nos assistindo, muitas vezes não fizeram perguntas, né? Tivemos perguntas aqui de vários países, dos Estados Unidos, Canadá, da Austrália, enfim, outros, né? Nosso abraço a todos e dessa maneira vamos encerrar a nossa reunião
agradecendo aos amigos da espiritualidade pelas luzes que derramam sobre nós, pelas flores espirituais que caem nesse instante no nosso chakra coronário. Energias lindas, azuis, essas pétalas azuis maravilhosas, com esse brilho lindo, né? Vamos integrar essas energias, absorvê-las, fazê-las circular e vamos direcionar um pensamento de amor, um pensamento de paz que seja entregue aos nossos amigos espirituais. Enviem essas nossas energias emanadas de amor para alguém que sofre, alguém que tenha dificuldade, que utilize essas energias para beneficiar essa pessoa. Muita paz. Está encerrada mais uma reunião do ICEF. Até quarta-feira que vem.